E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais um Além do Fluxo. Tá? A gente está recebendo aqui Leonardo Brauer, um grande amigo. E eu vou começar esse Além do Fluxo diferente, tá? Com uma pergunta. Né? O que acontece quando um médico passou 20 anos à beira de um leito de UTI que precisa transformar os processos ao redor desse cuidado? Então, Leonardo, a gente vai seguir nisso, mas antes de falar um pouquinho aqui do Leonardo, ele é médico, formado pelo FRJ, carioca aqui também, eu sou lá de Niterói, né? Moramos aqui em São Paulo, fez residência no HC da USP, e aí veio aqui para São Paulo. Mas legal que ele também teve um fellowship em Bruxelas, né? Eu tive uma empresa também com laboratório lá em Leuven, na Bélgica, né? Então temos o hábito de cervejas belgas aqui, que são incríveis. Fez MBA na Copiade e ele foi para gestão, né? Então fez formação executiva em Stanford e 22 anos no São Camilo e hoje diretor da IMED Group, né? A maior empresa, né, de gestão de cuidados críticos do Brasil, 33 anos no mercado. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado aí por aceitar o convite. É uma honra estar aqui com você e a gente tem as coincidências da vida, né? Não só do Rio e as coincidências que você falou de estar aqui em São Paulo, de ter feito um trabalho também fora do país e compartilhar aí, a gente está sempre aprendendo, sempre compartilhando ideia e trabalhamos juntos também, né? Sim. Legal, foi encontros da vida aí. E Leonardo, então vamos lá, como é que vamos falar um pouco dessa tua trajetória, sair do Rio, vir para São Paulo, como é que foi essa mudança? Conta um pouco pra gente aqui do teu caminho. Tem muito carioca que vem para São Paulo, né? Na verdade, vários estados do país vêm fazer formação em São Paulo. Eu acho que tem uma grande diferença que não é nada estatístico, é uma impressão só, tá? Mas eu vejo que as pessoas dos outros estados acabam voltando para os seus estados, mas o carioca às vezes não volta, o carioca fica em São Paulo. Porque aí a gente se acostuma, né, com essa vida paulistana e aí fica difícil voltar, né? Depois de 2 anos eu me adaptei total e não troco São Paulo por nada. Leonardo, e falando aqui do modelo, né, da IMED, como é que é o modelo de vocês? O que é diferente, especial? Acho que a IMED é uma das pioneiras aí na prestação de serviço médico terceirizado, né, de hospitais, clínicas. Começou na UTI, né, em terapia intensiva, e depois expandimos para todas as áreas dentro de hospital e também a parte ambulatorial. E fazendo isso, fazendo gestão dos grupos médicos, né, do corpo clínico, fazendo essa gestão, capacitando as pessoas para atingir resultado. A gente fala que a gente não faz escala de profissional simplesmente. Fazer escala é um meio, né? Mas na verdade o que a gente faz é atingir resultado para o hospital, seja qualquer que seja o resultado que aquele cliente está querendo atingir. Então acho que é isso que a IMED vem fazendo aí há mais de 30 anos no mercado. E o grande desafio é esse: a saúde precisa muito, né, de gestão eficiente para desperdício. A gente tem muitos desafios dentro da saúde, desde o acesso à saúde, né, começando pelo acesso e passando por desperdício, superutilização ou subutilização, resultados ruins, né? Gasta-se muito com um resultado ruim. Então, quem gosta de desafio, a saúde é um prato cheio, né? Para todo lugar que você olha tem um desafio. E especificamente na IMED, o nosso desafio é esse: é entregar resultado para o sistema. Então, assim, o que te move, né? O que nos move dentro da IMED é aprimorar a saúde do país. Cara, mas isso é muito, muito amplo, né? Sem dúvida. Sim. Mas eu acho que o propósito maior nosso é esse: é aprimorar a saúde. E a gente cada serviço que a gente está sempre entregando um resultado melhor. E a gente acredita que assim a gente está aprimorando a saúde no país. Leonardo, o modelo IMED é bem característico, né? Como é que você faz isso em casas diferentes? Então, cada hospital que você chega tem sua cultura, tem a sua forma de trabalhar e seus profissionais. Sim. Qual o segredo assim, para você conseguir levar o jeito IMED? É um grande desafio, sem dúvida, né? Acho que o modelo IMED que a gente construiu ao longo dos anos, né, ele bebe de várias fontes, né? Ele bebe de fontes da questão da qualidade, né, da ciência da qualidade. Ele bebe do Lean, das ferramentas Lean, ferramentas da qualidade. E, na verdade, a gente construiu um próprio sistema de gestão. A gente fala que é o sistema IMED de gestão, ou o SIGO, que nada mais é do que ferramentas ligadas num sistema e junto com uma cultura que a gente trabalha para que isso funcione, né? Se você não tem a cultura adequada, não adianta a ferramenta Lean, ferramenta da qualidade, porque a cultura ela não deixa essas ferramentas
realmente terem sucesso nos resultados, né? Então, a gente já desenvolveu esse sistema IMED para justamente conseguir trabalhar no hospital com pouco recurso ou um hospital de ponta, de muito recurso. O importante é que a gente desenvolve melhoria contínua dentro da sua realidade. Então, não importa de onde você sai, qual é o seu ponto A. O importante é que em nenhum dia você vai ficar parado no ponto A. A gente vai introduzir a melhoria contínua. Faz sentido pensar em medir, criar hipóteses, rever o padrão, ter essa melhoria tomando decisões com base em dados? Sim, a gente não consegue melhorar nada aquilo que a gente não mede. Se você não mede, você não tem como melhorar. Você não sabe nem que resultado você tem, né? Eu acho que a base de tudo você precisa medir, né? E quando a gente também entra em algum lugar, a gente faz esse diagnóstico, né? De, tipo, o que você tem de resultado hoje, né? E muitos lugares nem sabem direito os seus resultados ou não estão alinhados com a estratégia da instituição, né? Mede uma coisa, mas a estratégia está dizendo outra. Tipo, então você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar, a partir de uma estratégia, e você faz as medições para saber se você está indo na direção certa ou não, né? Eu acho que então navegar sem instrumento não dá, né? Então você precisa precisa medir. E outro pilar que eu acho que é importante você não melhora nada do que não esteja padronizado, né? Então, como é que você melhora um processo? Se o processo não está padronizado, se cada um faz de um jeito, dificilmente você vai... Qual é o melhor jeito? Então, acho que você vai ter variação, né? Para cima ou para baixo, né? Um dos primeiros passos, acho que é padronizar o processo. Padronizando o processo, você consegue... Você pode chegar lá e falar, mas o meu processo é melhor. Pô, legal, então vamos ver. Vamos comparar o processo que a gente tem hoje com uma mudança naquele processo para saber se aquilo traz um resultado melhor ou não. Então, medir, eu acho que é a base de tudo, e padronizar o processo é o outro passo fundamental de um líder. E é o conceito dá para a gente pensar na evolução científica também, né? O método científico, né? Que faz tanto sentido com a saúde, né? Mas às vezes no processo o pessoal acaba não usando, né? A ciência da melhoria fala isso, né? E é engraçado que mesmo médicos, né, estudam muito, tudo baseado em evidência, né? Você lê artigos baseado, você lê um capítulo de um livro, você quer saber que referências ele utilizou para aquele capítulo daquele livro. Então, você está sempre baseado em evidência. Mas aí o mesmo médico, às vezes, chega na gestão, ele toma decisão sem base nenhuma. Emocional. Né? Exato. Então, a base é científica, a base é a mesma. Né? São contradições, né? Exato, é uma contradição que acaba existindo, mas você tem que testar e medir para saber se aquilo que você está testando tem resultado positivo, negativo, não altera, e que aprendizado você tem com isso. Né? A gente gosta de dizer dentro da empresa que o inverso de sucesso não é fracasso, né? É aprendizado. Né? Então, você tem sucesso ou você tem aprendizado, né? Não tem sucesso versus fracasso. Indo nessa linha que você está colocando, né? São raciocínios diferentes, são visões diferentes, situações completamente diferentes. Quando você está na beira de um leito, quando você está cuidando de um paciente e na cadeira do gestor. Você fez essa trajetória, você passou pelas duas situações. Qual é a diferença? Como é que você vê esses dois papéis? Cara, eu vejo um paralelo muito grande, principalmente... Eu escolhi terapia intensiva porque eu queria ver o resultado do que eu estava fazendo num curto espaço de tempo. Né? Então, você não tem muito tempo ali. Você tem que tomar uma decisão num curto espaço de tempo e a sua decisão ela implica em um resultado num curto espaço de tempo, porque aquele paciente está instável. É isso que me motivou a fazer a terapia intensiva. O que eu comecei a perceber com o tempo é que, quando eu avaliava 10 pacientes, eu conseguia ver a evolução, a melhoria daqueles 10 pacientes. Né? Quando eu fui coordenar uma unidade que tinha 30 leitos, eu via a evolução daqueles 30 pacientes, né? Impactava a vida daquelas 30 almas ali que estavam precisando de ajuda ali. Depois, comecei para 2, 3 unidades de terapia intensiva, eu multipliquei isso por 3, 4, e aí eu via, 100 pacientes impactados. E é isso que me chamou para a gestão. Falei, cara, quanto mais gente a gente estiver impactando, mais realizado eu vou me sentir. Então, o que me chamou para a gestão foi o mesmo motivo que eu escolhi a terapia intensiva. Saber se eu estou tendo um impacto positivo na vida daquela pessoa. E isso eu faço agora numa escala de milhões de vidas ao longo de um ano. Né? Então, dentro da empresa, quando você multiplica o número de vidas impactadas, a gente está batendo quase 2 milhões de vidas impactadas por ano e a gente consegue dentro da empresa. Te ouvindo, né, para mim fica muito claro que a gente está falando aqui de questões de processo, de eficiência do sistema, da gestão do sistema. Mas talvez no dia a dia, na conversa com os médicos,
possa haver um conflito de interpretação de que podem ser problemas de competência clínica. Como é isso? Como passar a visão, né, de que você está criando padrão, medindo, trabalhando o fluxo do atendimento e não questionando a forma individual de cada médico operar? Eu acho que assim, é muito importante na hora do tato ali com o profissional, né? O CRM, né? O CFM, isso é bem claro dentro do código de ética, né? Existe a autonomia do profissional. O meu CRM não é mais válido do que outro CRM, né? Então, não é uma discussão quanto a isso. Mas tem duas questões. Eu acho que quando é uma discussão clínica, né? Toda divergência ou um conflito cognitivo, ele é benéfico. Porque se todo mundo concorda em tudo, né, provavelmente a gente está errando junto. E quando a gente discorda, isso promove uma discussão boa, né? E não é um conflito emocional, é um conflito, né, sobre uma ideia, né? Então, você apresenta uma ideia, eu apresento outra ideia e a gente chega a um consenso. Isso é muito benéfico para o paciente, né? Então, tem uma outra questão que é de processo, né? E aí sai um pouco da clínica, né? Não é uma discussão nem clínica, é uma questão de processo. E o médico, às vezes, ele esquece que aquele hospital que ele está trabalhando não é dele, não é uma clínica dele. E se fosse, provavelmente ele estaria preocupado com os processos. Porque senão a conta não fecha. Exato. Então, muitas vezes, essa abordagem do profissional é assim que a gente faz. Com cuidado, obviamente, né? Não querendo mexer na autonomia do médico, mas expondo para ele que a gente tem resultados a atingir, porque a estratégia daquela instituição, né, não somos nós que fazemos como profissionais na ponta, né? Existe uma estratégia que a diretoria fez, a gente está desdobrando aquela estratégia e a gente tem que dar aquele resultado, porque o hospital tem um dono, né? O hospital, seja um fundo, seja uma pessoa, né? Seja mesmo o público, né? Tem alguém gerindo aquele hospital e precisa entregar um resultado. Então, se o cara quer atender um paciente por hora num pronto-socorro, não fecha a conta. A hora do médico é uma hora cara. Para ele gastar num paciente, em média, 1 por hora, nem se ele tiver um consultório, ele vai fazer isso. Porque ele vai fazer a conta do consultório dele, ele vai ver que um paciente por hora talvez não pague o aluguel, a secretária, etc. Então, a gente chama atenção nesse sentido, né? De como você alinha a estratégia de atendimento à estratégia da instituição e, ao mesmo tempo, sem prejudicar a autonomia do médico. Mais de 20 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência da IMED. Você vê padrões assim, de oportunidades de melhoria? Quando você lembra e quando começa uma operação, o que você vê assim, que não é o ideal? Eu lembro não sei se você viu aquele filme, O Dia da Marmota. O Dia da Marmota, o cara que ele fica preso num dia, e ele acorda sempre no mesmo dia. E ele ficou preso, ele não sai daquele dia. É como eu me sinto nos hospitais que a gente entra, porque os problemas são os mesmos. Aí você olha e você fala, gente, de novo, vamos lá, de novo. Vamos lá. Eu acho que talvez como um professor, né, que se sente que todo ano eu tenho a nova turma com as mesmas dúvidas, então é um desafio gostoso, né? Mas eu acho que tem um problema muito comum, a gente acabou falando aqui, primeiro, cara, gargalo no pronto-socorro, né? Tipo, faz esse gargalo em tudo que é canto do pronto-socorro, qualquer hospital, né? Normalmente, pronto-socorro é a dor de cabeça de qualquer hospital. Por quê? Porque tem espera, porque não sabia que ia vir tanta gente. E, na verdade, não. É um pouco cartão de visita também, né? Para a porta de entrada, né? Porta de entrada do hospital. Aliás, tem talvez você não saiba, né? Muito hospital que 70% da ocupação do hospital, da internação, é proveniente do pronto-socorro. Ou seja, ele é totalmente dependente do pronto-socorro. De emergência. E mesmo assim, às vezes não é dada a real importância àquele cartão de entrada ali, aquela porta de entrada que deveria ser o melhor lugar do hospital, né? Já que você está captando, né, para a internação ali, né? Mas, de qualquer forma, acho que assim, o que se repete muito a ineficiência de lidar com esses gargalos, restrições que acontecem porque chega mais gente do que você esperava. Embora, a gente sempre fala, existe uma ciência do pronto-socorro, né? Você tem como prever que vai chegar mais gente naquele dia. Na segunda-feira, você sabe que vai ter mais gente do que na sexta-feira. Segunda-feira, a gente fala que é o Dia Internacional do Pronto-Socorro, né? Todo mundo escolhe e guarda para ir na segunda-feira. Então, segunda e terça são dias mais cheios que os outros dias da semana, né? Domingo é mais vazio que sábado. Agora, às vezes, na pediatria é diferente, porque na pediatria, acabando o jogo do domingo,
Então, sabe que tem os jogos das 5 da tarde, né? 7 da noite, domingo. Acabou esse jogo, parece que os pais resolvem levar as crianças para o pronto-socorro. Então, domingo à noite... Esperando ali... Essa brincadeira que eu faço, né? Tipo, quando o tempo muda, você sabe que as pessoas talvez vão adoecer, ter as doenças respiratórias, né? Então, você já sabe que vai acontecer isso. E você sabe que isso tem uma sazonalidade, né? Quando voltam às aulas, depois das férias, aumenta o número de viroses, né? Então, você também já sabe que isso vai acontecer. Você consegue prever, ter previsibilidade e, ao mesmo tempo, on time, se você tiver os dados na mão, você consegue tomar ações dentro do seu pronto-socorro para você minimizar esses gargalos e não fazer as pessoas esperarem demais. Você está falando de dados, você está falando de padrões, você está falando de elementos que são difíceis de processar como humano. Então entra a tecnologia, né? Sem dúvida. Então, e aí eu te falo no tempo das cavernas, né? A gente como os mais as astecas faziam. Exato. A gente usava gente captando dado. Tem 5 deitados aqui no fundo. Tem 5 deitados. Isso virava um Excel e esse Excel ia para a gente ver os padrões de gargalos e restrições que estavam acontecendo naquele momento, né? Às vezes dado visual mesmo, contando pessoas dentro de sala de espera. Tipo, aqui agora tem 20. E a pessoa ia lá e anotava 20. Aí eu olhava na sala de medicação. Agora aqui na sala de medicação tem mais 10 pessoas. Aí botava lá mais 10 pessoas. Só que o mundo mudou, né? Não precisa agora alguém ficar olhando e anotando tudo, porque essas informações estão dentro do sistema. E a gente cansou, como empresa, de investir em gente captando dado, e esperando que o sistema do hospital nos dê as informações que estão lá dentro. A informação está lá, mas os sistemas não dão as informações que a gente quer, porque eles foram montados para outra coisa, né? Eles existem para outras questões, outros desafios. Obrigações legais. Exato. Né? Mas as informações estão lá, né? Então, de uns 5 anos para cá, a gente começou, como empresa, a investir mais pesado em automação, em transformação digital e como obter esses dados de forma mais automática e sistemática. E a gente está falando aqui de processo, eficiência, tem um lado financeiro, a sustentabilidade é super importante, mas tem a questão também da qualidade do desfecho, né? É antagônico isso? Como é que você vê isso na tua experiência? Não, sem dúvida não é antagônico. Acho que uma coisa ajuda a outra, né? Uma dos pilares que a IMED cresceu foi sempre priorizando segurança do paciente, qualidade no atendimento e excelência no cuidado, baseado nas melhores práticas. Isso a gente nunca abriu mão. Como a gente conversou lá no início, né, dados são fundamentais para serem interpretados, virarem informação e aí tomar decisão, né? E o que eu acho que melhorou hoje em dia é que você não precisa catar dado para depois interpretar a informação para depois tomar a decisão. Hoje em dia você já consegue ter a informação pronta para tomar a decisão. Sem viés, né? Sem erro humano. Exato. Tira os ruídos, né? Isso. E aí, ou seja, você consegue entregar uma qualidade assistencial melhor se você toma as decisões corretas com os dados que você tem. Você colocou que 5 anos atrás, acho que casou, né? De tanto da tecnologia tá mais fácil, acessível, mas também de vocês se atentarem para isso, né? Para a necessidade dessa camada tecnológica. Como é que foi essa jornada da IMED de abraçar a tecnologia e levar isso para o dia a dia dos atendimentos? Você sabe, Cadu, que a gente tem um problema que era crônico, né? Que a gente, durante essa jornada, né, que tem mais de 30 anos, a gente passou pela digitalização dos hospitais, né? Então, se você pegar 30 anos atrás, tinha muita coisa que era na mão mesmo. Na mão, eu lembro. Exato. Então, mas a gente passou por essa digitalização. E eu falo digitalização de propósito, né? Porque os prontuários dos hospitais não trouxeram inteligência. Eles trouxeram o que era na mão, virou digitalizado, né? Tipo, é quase como se você escaneasse ali, mas é basicamente o mesmo, os mesmos campos, o mesmo... Então, você não teve uma mudança real, né? E a gente... Não foi reinventado o processo. Não. Por isso que eu digo que isso não é transformação digital, né? Transformação digital é quando você reinventa o processo, já nasce digital, né? Quando você tem um processo manual e você digitaliza ele, é uma digitalização, né? Não tem transformação ali. Mas desde essa época, a gente começou a tentar captar os dados do sistema.
Cara, uma resistência muito grande de liberar para a gente conseguir captar. Mas o dado é do paciente, sem dúvida, mas mesmo tendo os cuidados dos dados, etc., uma resistência muito grande. Então, o que a gente sempre fazia? Tendo profissionais olhando o sistema e digitando aquela informação em uma planilha, com erro de digitação, né, com possibilidade, né, de erro de digitação, confiabilidade do dado cai, mas era o jeito que tinha. Não fica no tempo real, né? Porque você tem um hiato temporal ali entre o fato e o registro, né? Então, quando eu falo de 5 anos para cá, eu acho que as pessoas talvez estejam mais convencidas que esse é o caminho. E, inclusive, a gente conseguiu... E, aliás, uma das perguntas que eu te fiz lá atrás, quando a gente começou a parceria, foi, cara, como é que você consegue entrar no prontuário, né? Porque a gente não deixa e tal. Não, a gente consegue, porque aí tal, a gente assina o termo né? Enfim, segurança da informação. Segurança e tal, mas isso vem de 5 anos para cá. E eu acho que é um caminho sem volta. Acho que já viu que é seguro, você consegue fazer com segurança e ter os dados on time. Para o paciente é melhor, você vai tomar uma decisão mais rápida. Para a instituição é melhor, porque ela consegue ter os dados fidedignos, né, em real time, né, ali on time. E para a nossa empresa que faz a gestão, muito melhor também, porque você tem os dados e você vê a melhora ali do processo. Vamos tangibilizar? Então, assim, a gente falou de não só digitalizar, mas transformar o processo, você ter esse dado acessível próximo tempo real, antecipar o que pode acontecer, né, ter essa projeção. O que muda nas decisões? Você consegue dar alguns exemplos assim, de que você lembra que foram determinantes assim, para a melhoria da qualidade, para a melhoria do processo? Eu acho que tem alguns dados interessantes. Assim. Por exemplo, teve já há algum tempo, né? Mas assim, a gente, numa análise de dados da UTI, a gente tinha uma mortalidade que era menor do que a esperada e a gente ficava feliz com isso, né? Porque a gente selecionava bons profissionais, seguia protocolos, diretrizes, ou seja, o que tinha de melhor na literatura, e a gente tinha resultados ótimos. Mas na hora que você foi ver uns subgrupos, né, a gente começou a olhar subgrupos dentro da terapia intensiva, a gente viu, por exemplo, que os pacientes daquela determinada unidade, né, que dialisavam tinham um desfecho pior do que a literatura. Aí você fala, pô, legal, estou ganhando do jogo, mas assim, essa batalhazinha aqui eu estou perdendo. Por quê? E aí, a partir desse flag, aí a gente foi tentar estudar o que estava acontecendo e a gente viu que a gente não estava up to date com o método de diálise, com talvez precocidade na indicação da diálise, e que isso talvez estivesse ocasionando naquela mortalidade maior nesse subgrupo. E essa tomada de ação teve um impacto positivo nesse subgrupo também. Então, mesmo quando você tem um resultado bom, cara, destrincha o resultado. Ele pode ser bom no geral, mas pode ter algum subgrupo, alguma subpopulação que você não está com aquele resultado ótimo. Então, acho que isso foi um exemplo aí tangível para a gente mostrar isso. No pronto-socorro é todo dia, porque você vê, cara, lotou a sala de medicação. Aí você está vendo on time, está lotado. Se você mandar agora um paciente para a sala de medicação que, por exemplo, está com uma dor, talvez ele vai esperar 1 hora para ele conseguir a medicação para dor, porque a sala está lotada. Explica para alguém que está com dor e com incômodo que ele vai esperar 1 hora para receber a medicação porque ele já esperou 1 hora para passar por aquela consulta às vezes. Cara, ele não vai gostar, ele vai sair de lá sem gostar. E você, sabendo dessa informação, e é isso que a gente faz on time, a gente já avisa a equipe, a sala está muito cheia lá. Medicação, vamos fazer medicação rápida. O que é medicação rápida? Você faz a transição de endovenoso para intramuscular ou oral mesmo. Se a pessoa pode tomar por via oral, porque a fila é outra. Então, ela não vai ficar esperando o acesso venoso para... Então, e só essa mudança cai de 1 hora de espera e ele, em 10 minutos, 15 minutos, recebe a medicação. E como é que eu vou saber disso? Como é que eu, dentro de um consultório, atendendo, vou saber que a sala de medicação está cheia? Tecnologia, né? Exatamente. E agora a gente está chegando na IA, inteligência artificial. Então, não só você conseguir ter acesso à informação, mas você ter ajuda, você ter um assistente com cognição que vai poder ligar os pontinhos para você, seguir protocolos que você desenhou de uma forma automática. Como é que você vê isso que num PA, por exemplo, o que isso transforma, né? O que abre de possibilidade?
sem querer chover no molhado, né? Todo mundo fala de IA hoje, como é que eu estou usando e tal. Algumas pessoas ainda têm dificuldade de mostrar o impacto real da IA em benefício econômico, etc. IA também pode ser para transformar um texto, um áudio em um texto. Exato. Então, assim, por exemplo, no pronto-socorro, isso já tem várias IAs que fazem isso, né? De você transformar a conversa, a anamnese de um paciente dentro do consultório já em texto, eliminando a necessidade do médico ficar digitando ali no computador. Isso aumenta a eficiência, sem dúvida, claro. porque você... e mesmo que não aumentasse a eficiência, você imagina a qualidade do atendimento de alguém que pode se dedicar a olhar no seu olho, te examinar e sem a preocupação que ele ainda tem que ir lá no computador digitar tudo, porque já está tudo, teoricamente, transcrito para lá. Então, isso já é uma ajuda muito grande. Agora, você imagina agora que na hora que eu chegar na frente do computador, todo o histórico desse paciente já foi lido pela IA e está resumido ali. Eu te pergunto, eu sei que você não é específico da área, mas você já deve saber a resposta. Quantos médicos, num pronto-socorro, tendo a questão do tempo, porque ele tem que atender com agilidade, vai ler as outras passagens daquele paciente naquele hospital? Imagino que poucos. Pouquíssimos, não tem tempo para isso. Diferente, às vezes, de um consultório, de um centro médico, onde você estuda aquele caso, porque você já sabe, ele está agendado, você sabe que você vai vê-lo e você faz uma revisão. No pronto-socorro, ele chegou ali, sentou na sua frente, você vai atingir aquela causa, né? Aquele problema que ele está te relatando. Agora, você imagina você sentar ali e já vem com esse resumo do histórico do que ele passou ali naquele pronto-socorro. Vou citar um exemplo prático, recente, num teste que a gente fez. Cara, um paciente passou 28 vezes no último ano no pronto-socorro com a mesma queixa. Isso é uma desassistência, né? Tipo, ele está usando o pronto-socorro para tomar medicação, alivia lá o problema agudo, mas ele não está tratando a causa, né? Não está indo no que está ocasionando aquele problema, né? E ninguém percebeu. A operadora não percebeu, o hospital não percebeu, o médico não percebeu, porque não está ninguém vendo isso dessa forma. Dá para dizer que é a diferença de uma foto para um filme? Talvez um resumo, né? Um resumo de um filme para você tomar a decisão mais rápido ali, na hora. Né? Então, a gente falou muito de dados até aqui, mas leitura de texto, né? O que a IA faz de melhor, né? Você pegar um monte de texto e resumir, né? E deixar... E mais do que isso, viu, Cadu? Padrões. Exato. Comparar aquele problema com o que tem na literatura e de trazer. Na literatura, isso tem de melhor para esse problema, para esse paciente. Então, pensando em personalização do atendimento, né, customização daquele atendimento, naquela pessoa, né, a gente, quando estuda na medicina, você estuda muito doença, né? A gente estuda as doenças. E aí você tenta encaixar as pessoas naquelas padrões de doença que você conhece. Mas, no final, o indivíduo é um só, né? Ele é um indivíduo que a doença nele tem um contexto específico dele. Essa medicina, que é a medicina do futuro, que a gente chama mais personalizada, sozinha com a cabeça humana é muito difícil. Você vai precisar de uma IA para te ajudar. E tem um componente também da instituição, como você deu no exemplo, né, dos métodos que você está usando. Então, quando você junta essa capacidade de ter o histórico do paciente com também a visão do processo, para o gestor deve ficar bem mais fácil de evoluir, né? De trabalhar essa melhoria contínua. Sem dúvida, porque aí, como é que eu supervisiono se o padrão está sendo seguido ou não? Na prática, eu tenho que ler prontuário. Eu posso colocar uma equipe lendo prontuário por amostragem, ou eu posso ter uma IA lendo prontuário, e aí não precisa ser por amostragem, e te dizendo qual percentual você está seguindo o padrão ou qual percentual você está saindo do padrão. E aí, mais do que isso, Cadu, eu posso pensar quais profissionais estão seguindo o padrão e quais profissionais não estão seguindo o padrão, para eu poder até abordá-los e saber por que eles não estão seguindo o padrão. E pode até ser porque ele pode falar assim, porque o meu padrão é melhor. Vamos testar de novo, vamos testar fatos e dados. Então, assim, essa parte de leitura, né, para ver se o padrão está sendo seguido ou não, isso é muito bom, né? Auditoria, tem bastante coisa que a IA traz de melhoria para o sistema. E você pode olhar como apoio e não como fiscal, né?
Então, poxa, Sem dúvida. a IA pode te ajudar ali no consultório ou no teu atendimento para que você consiga, né, atender melhor os pacientes, né? Sem dúvida, porque ele está lendo lá o que já está sugerindo. Ninguém quer errar, né? Ninguém quer. Exato, já está sugerindo ali. Agora, se apesar da sugestão, o profissional ainda assim fez outro caminho, né? Para começar, já é muito menos, né? Sim. E só quem vai fazer isso é quem tem segurança no que está fazendo e, de novo, autonomia do médico, né? Saiu recentemente a regulamentação de IA dentro da medicina e é exatamente isso. A palavra final é do médico. Então, a IA é um apoio, como você bem falou. Então, vem lá a sugestão, você olha, lê, mas baseado no que você sabe, dentro da medicina, da sua experiência, você vai fazer o que você sabe que tem que ser feito, independente daquela sugestão. Porque, no final, a responsabilidade é do seu CRM, de quem está ali na frente daquele paciente. E, Leonardo, vamos falar agora do São Camilo, que você conhece tão bem, que a IMED conhece tão bem, né? Fala um pouco dessa história da IMED no São Camilo. Depois vamos entrar no projeto que a gente está realizando lá em conjunto. Sim. É uma história que se confunde, né? Porque desde 1991, né? A IMED entrou lá no São Camilo e passou por várias fases, né? E a evolução do hospital nesses anos, aí, mais de 30 anos, e chegar na grandiosidade que o hospital chegou, né, hoje em dia, né, com números gigantes, né, se você somar as 3 unidades de São Paulo, né, então com cuidados críticos, vários leitos de UTI, pronto-socorros grandes, né, você sabe que um só dos pronto-socorro, que é o que a gente às vezes está trabalhando junto, né, que a gente que é o de Santana, 20 mil atendimentos, né, o outro 15 mil atendimentos, são números grandes mesmo, e a gente fica feliz em saber que a gente ajudou na construção desses processos, a gente ajudou na melhoria contínua que o hospital vem passando aí, é o jeito que a gente lida com os clientes, né? Promovendo a melhoria contínua deles, né? E especificamente nesse nosso teste ali, né? A tese será que se eu pegar um pronto-socorro com uma boa gestão, já bem gerido, mas eu fizer uma mineração de dados, tiver esses dados ali on time, ou seja, eu não vou ficar olhando pelo retrovisor, eu vou olhar para frente, né? Não vou dirigir olhando pelo que já aconteceu, dali para frente, eu ainda tenho um ganho adicional de melhoria. Então, essa era a nossa tese, né? Porque pegar um pronto-socorro que é muito ruim e melhorar... Mato alto, né? Legal, mato alto. Acho que é legal também e tal. A gente vai lá e faz. Mas você faz até manualmente, né? Você vai lá, colhe os dados numa planilha de Excel e você melhora. Agora, um que já está bem gerido, né? Que já tem seus processos, já tem seus padrões, você já audita esses padrões. Será que você ainda tem ganho adicional? E eu acho que é isso que a nossa tese mostrou, né? Tipo, a gente conseguiu um ganho adicional mesmo já tendo um pronto-socorro bem gerido. Eu estou com alguns números aqui, né? Então, em 3 meses que a gente mediu, quase 30 mil atendimentos. No PA adulto, a gente reduziu 13% do tempo por paciente, reduziu 20 minutos do paciente na fila, no infantil 18 minutos. Né? E evasão também a gente reduziu quase 100 por mês, são números espetaculares. Né? E eu lembro de você ter me falado de uma correlação entre picos e o NPS. Conta aí pra gente. Quem acaba olhando para esses dados, né, você vê normalmente quando você aumenta o número de atendimentos, né, isso acontece em alguns meses, né? Depois do jogo, né, que você falou. Alguma sazonalidade que você tem, né? A partir de março, os atendimentos começam a subir no pronto-socorro, né? Então, abril e maio, você normalmente atinge um pico ali de atendimentos e, em paralelo, você vê uma mudança no NPS para baixo. Por quê? Porque tem mais espera. Então, mais atendimento, normalmente você acaba tendo mais espera e você... Não funciona tão bem, né? Cai o NPS. E a gente, tendo os dados na mão dia a dia, a gente conseguiu fazer que essas curvas andassem juntos. Então, na primeira vez da história que a gente viu um pico de atendimento com aumento de NPS, né? Que era de se esperar uma redução de NPS, teve um aumento de NPS, porque você conseguiu se anteceder a essas mudanças, né? Então, de novo, o que a gente acabou falando lá no início da nossa conversa, existe uma ciência no pronto-socorro, existe previsibilidade e quanto mais rápido esse dado chega na sua mão para a sua tomada de decisão, você consegue anteceder a tomada de decisão, você consegue tomar a decisão mais rápido e você consegue encantar mais o seu cliente.
E o que não era visível, assim, sem você ter a mineração de processo, sem você ver essa fila, sem você conseguir ter em tempo real o acesso a essa informação? Na verdade, como eu te falei, né, a gente dependia do já ocorrido para você tomar uma decisão e às vezes aquele problema já foi, né? Já foi. Já ocorreu. Você pode melhorar para o mês que vem? Pode. Mas já passou. Então, a gente vinha... E passa pela educação também, né? Porque se você estudou o que aconteceu no mês passado, você pode até transformar aquilo ali em conhecimento e você vai ter que disseminar para as pessoas. Sem dúvida. Aí você tem essa barreira, né? De todo mundo assimilar, todo mundo ter a compreensão e mudar hábito, mudar o padrão. Você tem que confiar que a pessoa vai, numa situação parecida, aplicar aquele conhecimento que foi revelado. É isso. Tem que ter muita fé, né? Eu acho que a gente veio de tomada de decisão baseada nos dados do último mês, depois para a quinzena, depois para a semana, depois para o dia, mas ainda assim o dia já tinha acabado, para agora tomar decisão on time, de hora em hora e on time. Esse mundo dinâmico de hoje em dia, e você conseguindo levar isso para dentro de um lugar que é dinâmico, você pode passar no pronto-socorro e tá uma tranquilidade. Cara, você vai tomar um café, você volta, o casa caiu. Você fala, cara, o que aconteceu nesses 10, 15 minutos que eu saí e voltei? Porque é assim mesmo. Tipo... E aonde está o gargalo, né? Onde está travado? Se você consegue ter um sistema te ajudando, falando, olha, aqui que você tem que focar a energia, né? São exames atrasados, medicamento, como você bem colocou. Você passa a ter assistente para isso, né? Você consegue que a fila ande mais fácil. Exatamente. Né? E você consiga tomar caminhos. Eu acho que, fazendo uma comparação, né? Acho que hoje em dia todo mundo acaba usando o Waze. Pelo menos em São Paulo todo mundo usa o Waze, né? Você não tem como. Carioca em São Paulo, então? Você tem grandes vias que você vai. Quando a via está muito cheia, o que você faz? Você toma uma outra via acessória, porque você vai... Então, acho que dentro do pronto-socorro ou dentro de um hospital é a mesma coisa. Tipo, cara, se eu tenho um gargalo, se eu tenho um problema acontecendo em algum lugar, né? Então, por que eu vou por aquele lugar? Exemplo, cara, quebrou a tomografia. Aí eu vou pedir tomografia? Sabendo que o técnico vai chegar daqui a 2 horas para arrumar, que vai demorar 3 horas. O que esse paciente que vai esperar lá 3, 4 horas no pronto-socorro para fazer uma tomografia vai achar de você? Esse problema pode ser resolvido com ultrassom? Pode. Cara, manda para o ultrassom. Então, assim, mas como é que eu sei isso on time? Porque alguém está dizendo que a fila ali travou, o gestor vai ver lá por que travou a fila. Ah, travou a fila por esse motivo. Como é que a gente desvia disso enquanto eu arrumo esse problema? Então, eu fiz parafraseei o Waze, mas é um Waze corporativo, né? Dentro do hospital. Leonardo, então, estamos chegando aqui ao final. Queria ver se a tua bola de cristal tá bem calibrada aí. Vamos falar do futuro. Né? Você tem 20 anos, mais de 20 anos de experiência aí, tá sendo protagonista nessa mudança com tecnologia do setor. Para onde a gente vai? Né? O que você percebe assim, que daqui a 5 anos, se a gente botar assim, 5 anos no futuro, como é que vai estar um PA, a gestão dos leitos, um hospital? Né? Eu acho que agora a gente está numa fase realmente de transformação digital, onde as pessoas entenderam essa diferença entre digitalização e transformação digital. Os processos já estão sendo criados, já com IA embutida. Né? Tomada de decisão sem dados não existe mais. Então, eu vejo daí para frente, cada vez mais, o sistema de saúde precisa de soluções eficientes. Então, sem dado, você não consegue tomar a decisão correta. Então, quanto mais eficiente for sua tomada de decisão, melhor vai ser para o seu hospital. E, para isso, você vai precisar de dado. Só que mais do que isso, né? A IA não está só no dado. Né? A IA está ajudando, apoiando o médico na tomada de decisão, trazendo um atendimento mais eficiente. Eu acredito que, daqui para frente, os hospitais que não tiverem isso na mão vão quebrar, porque não vão tomar a decisão melhor para a instituição e vão acabar quebrando, como isso tem acontecido, né? Os hospitais se fundindo em redes hospitalares justamente para ter um ganho em escala e as tomadas de decisões baseadas em dados, né? Padrão também, né? Padrão, a padronização de processos, e todos os processos, né? Desde não só assistenciais, né? Os processos back-office também. E eu acho que trabalho com IA, que há 5 anos a gente não vai mais falar disso, porque é pleonasmo. Já é intuitivo. Concordo. Qualquer trabalho... Igual a internet.
Isso, você não fala assim, eu vou trabalhar hoje e vou usar a internet. Não, você não fala isso. É intuitivo que você vai usar. Você vai usar o seu computador, você vai usar a internet, você vai usar IA. Então, isso não vai ser um diferencial. Acredito que no futuro, cada vez mais, as instituições vão ser exigidas pelas suas tomadas de decisão baseada nos dados e no uso da tecnologia. Para chegar nesse futuro, tem algumas barreiras aí. Como é que você vê? A gente está falando mais de cultura, barreira cultural, financeira, regulatória. O que é mais difícil de vencer? Eu sou um empreendedor nato, né, cara? Barreira cultural. Financeira, dinheiro se arruma, né? E a conta fecha, né? Hoje em dia a conta fecha. A legislação também está aí. Ela vem regular uma prática, né? Mas para ela regular precisa ter a prática, né? Então a gente não pode esquecer isso, né? A cultura, eu acho que sim. A gente não pode esquecer que para a tecnologia funcionar precisa do homem. Não são dissociáveis, né? Por mais que você fale assim, porque a IA vai roubar emprego, etc. Cara, você precisa de alguém ali interpretando todos aqueles dados ou aquelas informações e tomando a decisão. Essas pessoas têm que estar treinadas para isso, trabalhar dessa forma. Então, tecnologia sozinha não traz excelência. O homem sozinho não traz excelência, né? Esse homem treinado para usar essa tecnologia e tendo esses dados é onde você consegue a excelência. É mais um recurso, né? Igual a tomografia, que pode ser usado para bem-estar do paciente, né? Exato. Ó, Leonardo, muito obrigado, tá? Prazer ter você aqui. E vamos junto transformar, evoluir, né, a saúde aqui no Brasil. Acho que é uma bandeira que... Aprimorar a saúde. Tá. Tem muito desafio aí pela frente e é isso que nos move. Nos move. Obrigado a todos, hein? Valeu, obrigado.